As pessoas estão vivendo cada vez mais. Em 1950, a expectativa de vida era de 48 anos. De acordo com o IBGE, uma pessoa nascida no Brasil em 2022 tem a expectativa de viver até os 75 anos e meio. Mas o cálculo não revela uma diferença importante. As mulheres brasileiras vivem em média 7 anos a mais do que os homens. No Cidadania Mulher de hoje, nós vamos conversar com a enfermeira Leides Barroso Azevedo Moura, professora da UNB e coordenadora do Grupo de Trabalho Envelhecimento Saudável e Participativo. Olá, Leides, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa. Obrigada, o privilégio é meu. Obrigada pelo convite e essa oportunidade de conversar sobre um tema tão importante nesse século e tão relevante para a nossa situação mulher no Brasil. E qual que é a diferença, então, né, do envelhecimento para as mulheres? Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre o envelhecimento enquanto etapa da vida. Por quê? Porque o envelhecimento, ele está ancorado por ser um fato novo. Se nós considerarmos que o Brasil entra na década de 70, com uma taxa de mortalidade ainda alta, com uma ameaça à sobrevivência de crianças, pela mortalidade infantil, pela questão do prejuízo que seria de não termos crianças nascendo, ficando jovens e podendo se tornar adultos. Então, assim, o Brasil supera, e aí a década de 80 é aquela celebração, Brasil um país de jovens. Superamos aquele gargalo onde perdíamos tantas crianças que seriam os nossos adolescentes e jovens. Então, essa narrativa ficou, é um slogan, uma narrativa, uma celebração. Só que logo depois, ao final da década de 90, nós entramos no século XXI, o Brasil é um país de pessoas idosas. Hoje nós temos, de acordo com o censo 2022, aproximadamente o mesmo número de jovens que nós tínhamos no período da década de 70. Mas, em relação à quantidade de pessoas idosas, que chegava a 4,5 milhões, lá nessa mesma época das décadas de 70, nós temos hoje 32 milhões de pessoas idosas. E vamos aumentar mais esse número. Então, temos 4,6 milhões de pessoas 80 anos ou mais, octogenários. Isso é uma mudança. Então, é importante que a narrativa agora seja cada vez mais conhecida e entendida na potência, na capacidade, nas possibilidades dessa vida longeva. E aí, o envelhecimento, como uma etapa da vida, ele precisa ser celebrado antes dele ser visto como uma ameaça, antes dele ser visto como uma possibilidade de risco, pelas perdas de capacidades. Então, nós temos muito para celebrar. E as mulheres, elas vivem mais, né? Já estava anunciado, não tem novidade nisso dos dados de 2022 do censo. A gente já estava acompanhando essa modificação aí na pirâmide. E essa diferença entre o tempo de vida de mulheres e de homens, ela faz parte de todo um cenário de entendimento de gênero, mas também vivemos mais, mas também com multimorbidades, com várias doenças. Então, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo, mas primeiro celebrar. Envelhecimento, uma etapa da vida. Tivemos a juventude, a infância, a juventude, a adultez, estamos envelhecendo. Não deve ser percebido como uma doença. É uma perda. Nós tivemos uma vitória muito grande no ano passado, quando todas as sociedades militantes, não só do Brasil, mas do mundo, conseguiram tirar do CID, que é o Código Internacional de Doença, envelhecimento como doença. Ele ia entrar no CID-11 como uma doença. Isso seria uma perda para todos. Porque assim como adolescência, ou juventude, ou infância não é doença, velhice não é doença. Às vezes tem doenças associadas, né? Mas pode ter, assim como tinha antes, né? De repente nós tínhamos perfis de doenças lá da infância, que superamos com tecnologia. Temos doença na vida adulta, que não começa nem na vida da velhice. Então, multimorbidades que vão acompanhar o curso da vida de mulheres e homens, mas não é doença.
E por que as mulheres vivem mais? Então, a gente tem várias explicações, né? Desde a questão de que nós temos aí um achatamento na perda daqueles jovens que a gente salvou lá na infância, que poderiam estar conosco, mas a gente perde uma quantidade de meninos negros no Brasil imensa por homicídios e por uma série de questões. Nós temos taxas de acidentes, nós temos também a questão de gênero no sentido de que as unidades básicas de saúde, os serviços de saúde, eles não são ocupados como deveriam por homens e mulheres. Eles são muito mais ocupados por mulheres, que procuram o serviço, muitas vezes identificam mais precocemente uma situação de câncer, uma doença que precisa de tratamento. Então, a gente tem uma cultura marcada pelo sistema de opressão do machismo estrutural, que muitas vezes atrapalha essa procura mais precoce desse homem, né, no seu direito de ocupar aquele espaço. Aquele é um equipamento urbano que é tão dele quanto de qualquer outra pessoa de orientação sexual. Então, assim, nós precisamos mudar essa cultura, né, que escraviza tanto homens quanto mulheres. Então, muitas vezes a procura demora, aquele reconhecimento. Eu não estou me sentindo bem, eu vou procurar um especialista, eu vou lá na unidade básica de saúde ou eu vou no ambulatório para eu poder ver o que está acontecendo comigo. Então, às vezes, o que a gente sabe nas estatísticas é que esses espaços são muito mais preenchidos do ponto de vista de promoção da saúde lá, precoce, no início de algum sintoma, por mulheres, do que por homens. Então, isso pode ser uma explicação, né? Pode ser uma explicação, novamente por gênero, todos os comportamentos de não cuidado, que pode ser desde uma violência no trânsito, desde um comportamento de risco e que, de repente, poderia ser evitado se nós tivéssemos um outro caldo cultural, que percebêssemos que todos somos vulneráveis. Então, essa masculinidade essencializada do machão, do forte, do valente, do que não chora, isso tudo traz para dentro, né? Então, nos acidentes cardiovasculares, né? São pessoas que mais falecem por essa causa. Claro que está aumentando também o número de acidentes cardiovasculares de mulheres, mas a gente, essa questão da promoção da saúde, do autocuidado desse corpo que sexuado e que está ocupando um lugar no trabalho, ele precisa ser, essa mensagem, né? Precisa chegar para homens e mulheres. E os homens, a gente pode mudar aí esse jogo na sobrevida, né? Numa vida mais longa, mais longeva, e as condições de trabalho. Então, são várias as variáveis que operam aí e que nós podemos juntos trabalhar para que haja uma longevidade mais saudável. Agora, e essa questão das doenças cardiovasculares, que as mulheres estão tendo mais, isso também está relacionado ao envelhecimento, né? Que quando se morria mais cedo, elas não chegavam até a idade de ter esses problemas, né? Assim, então, essa é uma das doenças que pode aparecer com o envelhecimento? Isso vale para todas as que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Tem um grande corpo aí de doenças, né? Entram as questões de câncer, entram as do diabetes, hipertensão, obesidade. Então, nós temos uma série de questões aí, uma epidemia de obesidade que o país vive, né? E não é só no indivíduo, acho que isso é importante, porque senão a gente coloca como se fosse uma escolha das pessoas. Muitas vezes, a forma como a posição que a gente ocupa define esse lugar de insegurança alimentar e nutricional. Sobra, às vezes, no orçamento, ultraprocessados e carboidratos simples, baratos. A proteína, as formas de inserção de maior quantidade de frutas e vegetais, às vezes está negada na condição até da escolha, né? Então, é importante que a gente entenda que, na perspectiva de segurança alimentar e nutricional, assegurar o direito de comer bem, com qualidade, para o povo brasileiro, os estudos têm mostrado, né, nesse sentido, homens e mulheres em risco, né? E não é só o indivíduo responsável, a gente precisa entender que tem uma estrutura
que impossibilita, às vezes dificulta o acesso a uma alimentação adequada, a uma nutrição segura. E entender isso também como uma necessidade de fazer um enfrentamento do que a gente chama de determinantes comerciais da saúde, né? São os lobbies. Por que o Brasil precisa liberar os impostos de indústria alimentícia que está nos adoecendo? Coca-Cola e tantas outras. Que parece até uma contradição, mas às vezes a própria obesidade é um sinal de subnutrição, né? Exato, porque está faltando micronutrientes e que são provavelmente vitaminas, minerais, um pouco mais caros, né? Se for considerado fruta, vegetais, os tipos de proteínas importantes. Então, é isso, nós estamos falando de uma promoção da saúde no contexto em que a gente olha os determinantes sociais de saúde para esse homem, essa mulher. Então, tem algumas questões. Agora, quando a gente pensa a questão da velhice feminina, não podemos deixar de discutir a própria questão do cuidado, né? Essa mulher, hoje, nas pesquisas onde a gente mais identifica cuidadores de pessoas com Alzheimer, cuidadores durante a pandemia, as pesquisas são próximas. Em uma dá 85%, na outra dá 90%, cuidadores mulheres. Então, por isso que a gente diz, está vivendo mais, mas vive também com multimorbidades. Porque muitas vezes, nessa função de cuidadora, primeiro do irmãozinho, muitas vezes na casa, depois dos filhos, esposo, cônjuge, quem quer que esteja ali naquele arranjo domiciliar. E dos pais. Então, a gente tem essa mulher aqui cuidando da descendência e da ascendência. Então, a lógica do jogo vai precisar mudar muito rápido. Nós precisamos de uma sociedade do cuidado. A gente precisa de valores em que, onde tiver um irmão, todos são responsáveis também pela solidariedade junto com o Estado e a sociedade de cuidar dessa pessoa idosa com vulnerabilidade. Porque pode ser que a pessoa idosa vai seguir rígida e com condições de autocuidado, de manter sua autonomia e independência, 70, 80, 90 anos. Então, a heterogeneidade do envelhecer, nós podemos ter nessa posição mulher idosa, uma heterogeneidade enorme. Eu estou falando de uma mulher idosa, empregada doméstica, que trabalhou a vida toda com as condições de escassez, acordando 4 da manhã para pegar 2 ônibus, trabalha o dia inteiro para voltar à noite, limpar a casa, cuidar da sua própria casa, dos filhos, buscar a escola, voltar de volta. Eu estou falando dessa mulher, e que nas pesquisas a maior parte é mulher de cor preta, ou eu estou falando de uma mulher que tem um cargo, que ocupa uma posição, que tem um extrato social de renda mais alto, que tem um acesso a um plano de saúde e que consegue fazer toda essa busca, né, para o seu próprio cuidado, da sua promoção de cuidado. A gente precisa, e tem cuidadores, né? Tem pessoas na casa contratadas para ajudá-la. Em geral, são outras mulheres. Então, isso vai fazer uma diferença no curso de vida, na forma de envelhecer, na forma de chegar nessa velhice. Né? Tem alguns momentos que são escolhas. Eu e você poderíamos ter todos os dias atividades físicas, exercícios físicos, estar cuidando dessa massa muscular que vai ser tão importante para a gente manter nossa autonomia e nossa independência. Às vezes, na rotina do dia, a gente não faz isso. Isso é escolha. Isso é escolha. Agora, quando a gente pega algumas situações de vida em que a mulher está lá 14, 15 horas no trabalho, quer seja lá fora, nessa vida de cuidados múltiplos, né? E ainda chega em casa e está todo o trabalho para ela fazer, qual é a escolha que ela tem de um autocuidado? Vai ser mais reduzida. Não estamos dizendo que ela não vai ter, mas vai ser mais reduzida as oportunidades concretas e reais para ela poder ter esse tempo da caminhada, que talvez eu e você pudéssemos fazer a escolha consciente de cuidar do nosso envelhecer hoje.
Agora, pelo que você está dizendo, então, assim, essas questões, assim, elas são todas ou quase todas de longo prazo, né? Uma coisa assim, ao longo da vida. Não adianta, né, chegar ali às vésperas dos 60 anos e resolver mudar tudo. Sempre adianta, né? Eu acho que sempre é em tempo, mas é correto dizer, então, que esse tem que ser um projeto de uma vida inteira? Eu acho que sim. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, mas qualquer momento que você tomar uma decisão é um bom momento. Então, hoje o que a gente sabe é que se nós, durante a juventude, carregamos já esse comportamento de saúde, desse cuidado, de uma atividade, de uma vida ativa, fisicamente, né, com exercícios e atividade física, são um pouquinho diferentes, se a gente consegue manter, claro, você vai levar uma memória de massa magra, memória muscular, os músculos têm memória, que lá na frente, se você ficar em risco de uma sarcopenia, que é o enfraquecimento, uma redução de massa magra, que te dá força no músculo, para levantar dessa cadeira e sair andando aqui, a gente precisa de massa magra nesses músculos aqui da perna. Então, se a gente vai perdendo isso, ao longo da vida, tem uma fase depois dos 60 que aí a perda é um pouco maior. Mas se a gente tem memória, ele vai ativar. Independente, a gente pode diminuir o processo de perda ou até recuperar massa magra, mas depende dessa nossa decisão, né? Para alguns, a decisão foi roubada, a dificuldade, até da segurança. Eu sou enfermeira, a gente está às vezes numa unidade básica de saúde, com alunos, fazendo uma análise da trajetória de vida daquela pessoa, antes da gente conversar e dialogar sobre as possibilidades do enfrentamento a um plano terapêutico daquela patologia que está ali na frente. Como é que promove saúde? Primeiro que eu te falo, como é que é a sua vida? Porque quão seguro às vezes é para ela fazer uma caminhada, quer seja nas primeiras horas da madrugada, quer seja à noite. Então, tem tantas questões para a gente poder, acho que a primeira coisa é esse lugar, assim, como eu vou olhar a história de vida dessa mulher? Porque tem resistências, tem histórias, né? Eu tenho uma orientanda do mestrado, negra, Denise, que me orgulha muito, está analisando, né, a trajetória mulheres e negras 60 mais. Ela está escutando histórias das mais diversas aqui, numa periferia da cidade, né? Uma região de vulnerabilidade socioeconômica. Escutando as histórias, e o que mais sobressai, nas lutas, sim, nas dores, nas sofrências, sobressai as histórias de resistência também. As histórias que, a despeito de mulheres que estão superando, transformando da escassez, da negação de direito, muitas vezes, uma possibilidade de construir uma história de resistência e que vai nos ensinar, vai ensinar gerações, está ensinando, né, filhos e netos a resistir e caminhar para além dessa iniquidade social que ela tem enfrentado ao longo de toda uma vida. Agora, e além da parte física, né, que acontece mesmo e tal, tem também uma questão aí social, de como os idosos são percebidos, né, como eles são respeitados ou não, como é que isso entra aí nesse todo? Então, aí é uma área assim, cara, né, eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa que chama Envelhecer Cidadão, e a gente tem trabalhado com essa perspectiva do idadismo, que é essa violência, né? É um sistema de opressão que classifica as pessoas a partir de um indicador. Quantos anos você tem? E a partir disso eu faço um mapa mental e defino se você é competente ou incompetente, se você tem capacidades ou não. Então, o que a gente sabe hoje na teoria é que a partir dos 2 anos a 3 anos de idade, a criança já está nessa socialização primária, dentro da casa, dali a pouco na escola, igreja ou qualquer outro espaço do grupo social que ela pertencer, naquela tenra idade, ela já vai estar escutando essas mensagens. Envelhecer não é legal. Tadinho do vovô, ajuda a vovó.
tadinha da vovó, não sabe não. Olha lá. Então ela escuta e capta. Então envelhecer é uma coisa que não é boa. Então eu não quero isso. E aí a juventude entra e ela precisa ser eterna. Então eu vou ter todas as condutas possíveis para negar o que para nós é considerado uma conquista societária. Então, envelhecer não era um projeto, você colocou aí na entrada, na abertura. Não, esse tempo de vida era muito curto, nós ganhamos praticamente 30 anos. Claro, tem diferenças aí em algumas regiões do país, mas é isso. E aí, como a gente celebra, é entendendo que essa fase da vida, ela também precisa ser por nós compreendida. Nós temos o ageísmo habitando em nós, idadismo, e a gente nega a velhice como algo normal. É uma fase da vida. Então, porque a gente reconhece que é uma coisa que vai fazer a gente perder, talvez um status, uma posição social de visibilidade, eu preciso negar. Então, se eu te ver hoje e eu falar assim, nossa, mas você, quantos anos você tem? Aí você me fala a sua idade. Fala, nossa, mas você nem parece e você fica elogio, feliz. Né? Aí você pegou. Porque no momento que você percebe como elogio, é porque internalizado em nós está o negar a velhice. E se eu falar assim, nossa, essas rugas estão legais, hein? Começaram a aparecer. Sério? Já está. Então, é isso. E aí, o que a gente precisa? Conhecer, como sociedade, os meandros do idadismo. Porque como ele nos habita e habita todos, quanto mais consciente, quanto mais a gente ampliar a nossa consciência da violência que ele representa e da negação do direito à dignidade do envelhecer que ele significa, mais como sociedade a gente vai trabalhar por uma naturalização da velhice como fase da vida. Agora, essa cobrança da sociedade, né? Esse preconceito, digamos, contra o envelhecimento, assim, com as mulheres é bem maior, né? Como você falou, essa questão, né, das rugas, dos cabelos brancos, do corpo que vai mudando, né? Assim, essa cobrança é maior sobre as mulheres do que sobre os homens, não é? Pois é, porque aí a gente entra naquilo que a gente chama da interseccionalidade. O que é isso, né? Quando os sistemas de opressão se articulam entre si, e aí então eu tenho uma mulher negra idosa, então ela tem sobre ela o sistema de opressão que é o gênero. Então, assim, ser mulher pode ser percebido como essa necessidade, né, de responder aos estereótipos de gênero que estão, às vezes, interiorizados desde sempre. Então, uma preocupação com a aparência, porque essa aparência, ela vai significar uma possibilidade. E o que, por exemplo, a gente sabe? Do porquê vivemos mais, mas, por exemplo, as mulheres, quando perdem esse parceiro, a chance delas, depois dos 60, recasarem ou tiverem outros parceiros, é bem menor em relação a esse homem 60 a mais. Tem uma demógrafa muito importante, uma idosa, recentemente homenageada, Elza Bercó, e que ela trabalhou com a pirâmide da solidão, onde ela diz assim que vão viver mais, mas com menos chance de ter parceiros, porque esse homem 60 a mais, quando recasa ou escolhe outro parceiro para conviver em uniões estáveis, qualquer tipo de relação, ele vai procurar numa faixa etária abaixo da sua. Além dela ter mais chance de ter mais mulheres viúvas do que viúvos, porque lembra, vivem menos. Além disso, quando estão ali naquela faixa etária, esses homens tendem a escolher mulheres mais novas. Aparência, vitalidade, mito de que sexualidade tem tempo de ser atraente ou não. Então, tem muita coisa como sociedade que a gente vai ter que tentar reconstruir. Porque, e aí eu aprendo às vezes com os meus próprios clientes, né? Eu tive um cliente que tinha 98 anos de idade. E eu falo que, assim, parte desse abordar a sexualidade foi muito legal a partir de todas as conversas, né, com meus clientes, né? E a potência de, a despeito da idade, essa vivência na sexualidade está presente. A gente vai ter que reinventar livros
sabe, Roberta? Assim, a gente vai ter que reinventar, porque assim, tinha prazo de validade. Então, quando entra, por exemplo, discutir a sexualidade, muitas vezes com as pessoas idosas é mais na questão assim, doenças sexualmente transmissíveis, mas não tem uma abordagem da saúde sexual, da potência da sexualidade. Então, vai ter que ser conversado tudo isso, né? Da pessoa escolher estar no mercado de trabalho, de querer permanecer e de ser justamente tratada como direito. Então, isso tem que ser construído, porque viver mais significa ter direito a usufruir de família e de uma sociedade que respeite o seu direito de ser mulher idosa e não ser tratada pelo preconceito de já ser mulher, que já sofreu ao longo da vida, muitas vezes de ser mulher negra, que já sofreu ao longo da vida, e agora uma mulher idosa vai sofrer novos preconceitos juntos, que vão novamente inviabilizar e produzir essa invisibilidade. E o que se pode fazer para ajudar nessa inserção dos idosos? Então, a Universidade de Brasília aprovou no início desse ano, na Câmara de Direitos Humanos da Universidade de Brasília, a política do envelhecer saudável, participativo e cidadão. Nós tivemos um empenho grande da nossa reitora, Márcia Abrão, puxando o grupo de trabalho Envelhecimento Saudável e Participativo. São professores e estudantes da Universidade de Brasília, escreveram a política, submeteram a política para a Câmara de Direitos Humanos e foi aprovada e ela está sendo implementada. E uma das primeiras ações, agora em dezembro, nós já vamos ter o lançamento da Carta de Intenções, é pensar essa cidade com mais de 50 mil pessoas, porque é uma cidade de médio porte, né? A Universidade de Brasília é uma cidade dentro da cidade. Que tem alunos, professores, técnicos administrativos, pensar uma política no ensino, pesquisa, extensão e administração para valorizar a pessoa idosa. Lides, chegamos ao fim do nosso tempo. Passou rápido! Muito obrigada pela participação e eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista e os nossos outros programas estão disponíveis no nosso site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.